agradecer a presença de todos. Hoje nós vamos ter um tempinho aí para estar falando dos nossos materiais. Depois a professora Maria Amélia vai estar falando aí em nematóide na cultura do milho. Então, primeiramente, para esse evento, nós temos 3 materiais para grão. E são 2 lançamentos e um que nós já temos ele em 2 safras, 2 anos, já está no comercial. O primeiro material é esse aqui, o 30A86. É um material que já está na 2ª safra, que produziu muito bem, continua muito bem. E ele está com as características dele, é sanidade, igual vocês podem observar aqui, nós fizemos questão de não desfolhar os materiais, para mostrar a sanidade de todos os 3 materiais. Então vocês podem olhar, está um material muito sadio. E o 86, ele tem a característica empalhamento, é um material de ciclo médio, coloração de grão. A coloração de grão desse material é muito boa e sanidade. O outro material que nós vamos apresentar aqui, é o primeiro lugar que nós estamos apresentando ele, é o 30A37. Esse material nos ensaios nossos, ele está muito bem. É um material de um porte mais baixo. Então isso proporciona para a gente carregar ele mais. Então a população mais alta, ele vai muito bem, com produtividade, sanidade e qualidade de como esse híbrido tem. Ele tem uma qualidade de como muito boa. Que nos próximos eventos aí nós vamos estar colhendo o resultado e estar passando para vocês aí desse 37. O outro material que nós surpreendeu a gente é o 30A25. Nossa barraca ficou meio fora aqui, então nós estamos meio de fora dele, ele está longe. Na hora que você subir e dar uma olhada nele, esse material nos ensaios da gente, ele está muito bem. Então eu acho que é um material que nós vamos escutar falar muito dele. Qualidade, as características dele: sabugo fino, grão profundo, empalhamento e qualidade de como, sanidade. Então é um material que nos próximos eventos nós vamos estar passando aí, e vocês vão estar escutando muito bem desse, o 30A25. E agora eu vou passar para a professora aqui, nosso tempo era curtinho, vou passar para ela vai estar falando aí para a gente. Bom dia a todos. Nós vamos estar falando muito rapidamente aqui, né, porque o tempo é curto, mas lembrando a vocês que após o almoço tem mesa redonda com todos os palestrantes e as clínicas tecnológicas, que aí nós vamos poder, né, dar uma atenção com mais tempo para vocês, para tirar dúvida. Então nós estamos falando aqui sobre os nematóides do milho, e na cultura do milho, os meloidógenos incógnita e javânica, assim como os pratilencos, braquiurus e zéia, são os nematóides importantes nessa cultura. E o milho não é uma cultura isolada na agricultura. Ele está no contexto de várias, né, culturas aí em sucessão, em rotação de cultura. E quando a gente vê a situação da soja, do algodão, né, da cana e do feijão, a gente observa pelo esse X aqui, os X que estão apresentados aqui, que existem muitos nematóides em comum entre essas culturas. Então o fato de você estar cultivando uma cultura e depois vir com outra, né, ao longo dos anos, vão fazer com que essas populações vão aumentando muito, chegando numa situação, se você não fizer o controle e o manejo, de inviabilizar a sua área em termos de cultivo. E aí vocês vão ter que entrar com de uma maneira muito drástica, né, e normalmente isso é antieconômico, né, para o agricultor. Aqui vocês podem perceber pelas fotos que os nematóides e milhos provocam danos, né, no desenvolvimento e consequentemente na produção. Aí você pode ver lavouras com falhas, né, nas linhas, né, com as plantas morrendo, redução de crescimento. Pode perceber aqui um volume de raiz bem menor, né, dessas plantas. Então os 2 grupos, né, de nematóides que eu falei, o nematóide das lesões, o Pratilencos, braquiurus e o zéia, provocando os sintomas de lesões, e o grupo dos meloidógenos. Aqui está o grande problema na diagnose de nematóides em milho, porque diferente de outras culturas atacadas por meloidógeno, soja, algodão, feijão, que formam os engrossamentos, que são as galhas, no milho isso não acontece. Então, por isso, muito tempo achou-se, né, que nematóide em milho não é, de gênero meloidógeno não era problema. Mas em 1986, em Santa Helena de Goiás, uma lavoura de milho foi totalmente destruída pelo ataque de meloidógeno de incógnita. E com isso, a partir desse momento, começou-se a dar mais atenção aos meloidógenos em milho.
Então, para você ter essa diagnose que é necessária, a amostragem é a nossa ferramenta. Então, a amostragem é você pegar a propriedade, dividir em partes, fazer o caminhamento zigue-zague, coletar amostras de solo e de raízes. E aí, então, outro recadinho para vocês. Normalmente, principalmente na época de entre-safra, o que acontece? Os produtores mandam a amostra somente com solo. Eu não tenho lavoura, manda só solo. Aí que está o problema. Porque nessas áreas, com certeza, tem o quê? Tem plantas remanescentes e tem plantas infestantes, daninhas. E elas multiplicam o nematóide, então elas têm que ser coletadas também e enviadas para o laboratório. Outra pergunta que se faz é, eu posso amostrar qualquer época do ano? Sim, mas depende para o que você vai usar aquele dado da amostragem. Normalmente o que acontece? O agricultor tem aquela pergunta, ó, minha área está contaminada, eu vou colocar o milho, será que eu vou ter perda de produção? O que ele está querendo saber? Saber do limiar de dano econômico. Qual é esse limiar para o milho? 50 a 100 nematóides pratilencos, tá? E de 200 nematóides de meloidose por 100 centímetros de solo ali na área de cultivo. Então, teoricamente, qual seria esse momento de coletar a amostra? Seria no dia da semeadura, né? Que é o dia que você vai colocar lá o milho para desenvolver. Mas isso não tem nenhuma viabilidade. Por quê? Você tem que coletar a amostra, mandar para o laboratório, receber o resultado e aí decidir, ó, eu vou ter que plantar soja, milho, tal variedade, usar tal insumo. Você tem que ter esse tempo. Então, se a programação de semeadura é setembro, outubro, novembro, então quando é que vocês têm que coletar? Lá para julho, agosto, que é esse tempo que dá para fazer tudo isso que eu falei para vocês. A outra parte aqui é o manejo, né? E independente se é milho, soja, né? Qualquer cultura e qualquer nematóide, não existe uma única medida, tá certo? Que vai salvar a sua lavoura, né? A sua área lá. Tem que combinar, ajuntar as medidas. Então eu vou estar falando, né? Essas medidas disponíveis para vocês terem um pouquinho de noção do que tem. O alqueire, o que é o alqueire? Revolver esse solo e com a exposição à radiação solar, os nematóides são afetados e reduzem as populações. Um outro ponto, maquinário, entendeu? Maquinário sujo não pode começar a tarefa na propriedade. Por quê? Ele pode introduzir o problema ou então aumentar o seu problema. Você já tinha meloidógeno, depois você trouxe com o seu maquinário um pratilencos. Então você imagine a confusão que vai ser a sua vida para controlar esses nematóides diferentes. Outra parte aqui que a gente falou são o quê? As plantas infestantes. Elas não podem existir em áreas com nematóide, nem na safra, nem na entre-safra, porque elas são multiplicadoras dos nematóides. Com relação aos híbridos, né, e cultivares de milho, né, a gente tem algumas opções para meloidógena incógnita, tem mais opções, né, para javânica. Então normalmente áreas com meloidógena javânica é mais fácil da gente manejar com híbridos resistentes. Já o pratilencos braquiurus, não somente no milho, mas como em outras culturas, é um problema. Nós temos poucas opções aqui, né, com valor menor do que 1, né, são esses primeiros 8 aí materiais. Então é um problema também, a falta, né, de materiais com resistência. E o milho dentro do sistema Santa Fé é um cuidado que a gente tem que ter. Dependendo do nematóide, fica impraticável esse sistema. Por quê? Os pânicos e as braquiárias realmente controlam os nematóides do gênero meloidógeno, Icônia javânica. Já para os pratilencos, eles são multiplicadores. Então, associando o milho e essas gramíneas, então o problema fica bastante grande. As aveias pretas, elas são suscetíveis à meloidógena incógnita, mas resistente a braquiurus, a pratilencos braquiurus. O contrário acontece com a amarela e com a branca. Então aqui volta aquele recado para vocês. Tem que saber qual é o problema, porque não tem nada geral, né? Não é nematóide, milho e medida geral para isso. Com relação à soja, né, que é normalmente uma cultura que acompanha o milho, nós temos variedades aqui para meloidógena javânica, para meloidógena incógnita, com resistência. Os adubos verdes, as crotalárias e as mucunas são ideais para controlar áreas com problema de meloidógeno. Já as mucunas não pode ser usada para pratilencos, nem zéia, nem braquiurus. E dentro das crotalárias que são indicadas, nós temos que ver qual é a espécie que tem. Porque, por exemplo, crotalária breviflora é indicada para braquiurus, mas em zéia multiplica muito bem.
milhetos, né? A gente tem aí o ADR 300 e o ADR 7010, né? Principalmente melodose uniforme, praticamente braquiúria no caso do milho. E os nematicidas, a gente tem o Diafuran e o Furadan, que são muito antigos no mercado, é usado na hora da semeadura, aplicação no solo, e o lançamento mais recente, que é o Avicta 500FS, que é para tratamento de semente com o alvo do Pratylenchus braquiurus. E finalmente, chamando a atenção de vocês nesse nematóide, o Tubixaba tuchaua, tá? Ele significa na língua indígena os gigantes dos gigantes, porque realmente entre os nematóides parasitas de planta ele é gigante, porque normalmente esses nematóides de planta tem de meio a 1 milímetro e ele chega numa média de 10 milímetros, então ele é bem gigante. Ele foi detectado na década de 80 no Paraná, tá? Por isso vocês podem ver que é bem destacado aqui o nematóide na terra roxa estruturada. E aí ele desapareceu. De 2000 para cá ele voltou a ser problema, tá? Novamente no Paraná e aqui na região do Cerrado, no oeste baiano, tá? No Mato Grosso e Tocantins, tá? E ele tem um bom desenvolvimento, né, no trigo, na soja, no milho, nesses adubos verdes, e provoca realmente uma debilidade na planta, né, com consequente redução de produção. Obrigada.